Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma carteira mensal agora para o mês de setembro, carteira de fundos imobiliários. Para falar um pouquinho sobre essa classe de ativos e basicamente as nossas recomendações, eu gostaria aqui de compartilhar também a fala com o Gabriel Machado. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, Glauco. E você, como é que tá? Bem, tranquilo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente espera para essa classe de ativo, né? O fundo imobiliário, como um todo, está ganhando aí uma atração até bastante interessante. Posso começar aqui pela volta aí de ofertas. Então, a gente teve algumas ofertas que finalizaram recentemente, outras que estão aqui no pipeline, né? E até setores que, de certa forma, não estavam ali tão no nosso dia a dia. Eu começo aqui falando até de uma oferta ali para arrendamento de terras, certo? A gente tá rolando esse IPO aí, enfim, um setor pouco ainda explorado aí dentro da classe de ativos imobiliários, aí, fundos imobiliários. Acho interessante aqui destacar também, a gente está mais um mês aí, de certa forma, vivendo ainda a pandemia, de certa forma, restrição, isolamento social. Isso daí acaba tendo, de certa forma, um impacto, ainda continuando a observar essa tese aí um pouco mais desafiadora para lajes corporativas. Eu chamo aqui a atenção até para quem não acompanhou recentemente, essa semana aqui, a última semana do mês aqui de agosto, a gente fez uma live super interessante com o CEO da BR Properties, Martin, onde que a gente até questionou vários aspectos em termos do setor, né, e um dos aspectos ali foi de home office. Um pouco da fala dele, enfim, fazer uma interpretação do que ele falou, né, e de certa forma até, acho que um apanhado também na nossa opinião. A gente está vendo, de certa forma, uma evolução muito baixa em termos aí de metros quadrados, enfim, lajes corporativas. Acho que isso se reflete mais pelo momento, talvez, talvez ser uma decisão de curtíssimo prazo, ainda as empresas não têm ainda a definição o que vai ser pandemia, enfim, se a gente vai ter uma vacina, se vai voltar tudo ao normal. E mesmo também, a gente sabe que, mesmo que tenha alterado, talvez, números de funcionários, ter mudado o número de assentos, talvez implicando ali um pouco home office, mas também tem muita questão ali de até de curto prazo não conseguir ajustar tudo isso. E por último, até uma questão de terem multas, de certa forma, bastante significativas, pelo menos no curto prazo, independendo ali do contrato em vigência, se for muito curto. Então, acho que isso acaba tendo ali um destaque ali para lajes corporativas não ter, eu acho que um desempenho do lado tão otimista, mas também não ser tão pessimista de maneira geral, né? E eu acho que aqui pode falar. Legal, um destaque acho que da fala dele, que a gente já vem comentando aqui também, a questão das lajes AAA e AA, enfim, bem localizadas, com bastante infraestrutura. Acho que isso, a gente está percebendo que as empresas estão demandando cada vez mais isso, né? Então, assim, não só a qualidade do próprio ativo, mas até toda a infraestrutura que ele tem, seja em volta, seja até no próprio prédio, né? Então, acho que até um movimento que a gente pode observar nos próximos meses, anos, sejam as empresas buscando cada vez mais isso. Então, você ter ali um portfólio bem localizado, uma tipologia interessante, enfim, tudo isso deixa o seu ativo mais resiliente. Então, assim, mesmo com o advento do home office, né, a gente sabe que isso realmente acho que vai ser uma tendência para os próximos anos, mas não necessariamente as empresas vão deixar de ter escritórios, né? Então, o escritório ainda é uma parte importante da empresa, então, assim, até a própria infraestrutura do prédio, eu acho que vai ser uma coisa bem mais importante daqui para frente para todas as empresas. Então, é o que a gente vinha falando de ter ativos bons, tipo AAA, na nossa carteira, eu acho que é interessante nesse sentido para a gente ter mais resiliência e está posicionado ainda num setor que caiu bastante no ano, né? Se for olhar, foi o setor que mais foi impactado, né? Então, justamente em todo esse cenário, a gente acha que tem preços atrativos ainda, garantia de renda, né? Então, se você tem um ativo bom, o seu dividendo ele oscila muito menos, você tem uma garantia de renda muito maior. Então, para quem busca renda, até ganho de capital, eventualmente, em lajes, prestação dos ativos, acho que ainda tem espaço para isso.
Exatamente. Eu acho que só para finalizar um pouco desse aspecto de laje corporativa, né, é um ponto positivo também, né, é que a gente não vive, o mercado começou a aquecer de uma maneira que, antes da pandemia, uma maneira recente, tá? A gente não estava vivendo ali ciclos, de certa forma, bastante positivos por muito tempo, então isso acabou retardando qualquer decisão em termos de expansão. Então, o número ali de novos empreendimentos, né, principalmente nas capitais, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, é um número razoavelmente baixo, então não tem ali uma oferta crescente de uma maneira bastante forte ali, diferente ali, meados de 2015, 2016, que a gente estava ali numa crise bastante forte, mas vinha de uma euforia ali pré. Então, acabou tendo esse equilíbrio das duas pontas de maneira geral. Bom, a gente também tem aqui alguns destaques, talvez macro, né? Então, acho que o mês de agosto, um ponto positivo ali, eu destaco em termos de Caged. Então, Caged veio um pouco melhor do que o esperado, óbvio, né? Ainda tem um número bastante elevado de desempregados, mas, de certa forma, um dado positivo. Inflação, acho que o destaque, basicamente, talvez só um pouco mais discrepância entre os diferentes índices de inflação, seja o IPCA e GPM, então o GPM aí tendo ali um efeito mais câmbio e também até valorização de commodities como um todo, é um peso mais forte, né? Então, é outro destaque até observar ali, contratos que são indexados pelo GPM tendem a ter, por uma questão de reajuste, um fator diferencial positivo ali comparado com o IPCA. Do mais, acho que, talvez sem grandes delongas aqui, falando um pouquinho sobre macro, falando de alterações, a gente se perguntou aqui, tentamos analisar alternativas, consideramos aqui, fizemos várias contas e, para ser sincero, a gente acha que a nossa carteira está bastante ajustada. Então, tanto a nossa carteira de renda e ganho de capital, que inclusive tiveram mais um mês aí bastante positivo, em comparação em FIX, a gente não alterou, enfim, não tem nenhuma sugestão de imediato para fazer nenhuma alteração, tá? Não sei se você tem mais uma coisa para falar de Gabriel, talvez até da nossa carteira como um todo. Então, eu acho que é legal sempre reforçar que a nossa carteira, a gente tem uma visão de não fazer muitas alterações ao longo do tempo, né? Então, a gente gosta, enfim, tem ativos da nossa carteira que estão já há bastante tempo, ativos que a gente julga interessante, então a gente não fica aqui rodando os ativos todos os meses. Nossa ideia mesmo é pegar ativos bons e carregar eles por bastante tempo. Então, no mês passado a gente tinha feito 2 alterações pontuais ali, então a gente acha que esse mês o nosso portfólio segue ali bastante aderente, tá? Eu acho que um destaque foi que a gente colocou o VILG11 na carteira no mês passado, né? Foi muito bem esse mês, vindo ali acima de 6%, pelo menos até hoje, sexta-feira, né? Ainda não fechamos o mês oficialmente. Mas eu tenho, acho que um destaque do fundo, que ele está passando por oferta agora, mas ele já anunciou ali uma aquisição no começo desse mês, né? Começo de agosto, no dia 7 ali, ele soltou um fato relevante. Ele fez a aquisição do Parque Logístico Osasco, tá? Então é um ativo ali em Osasco, aqui em São Paulo. Ele comprou por 71 milhões e o cap rate, né, que seria ali a renda que esse fundo vai gerar, esse ativo vai gerar para o fundo, né, é estimado ali em 8,5%, um cap rate interessante. E ali entra numa estratégia que o fundo fala ali, que é o last mile, né, que o last mile nada mais é do que ativos mais próximos de São Paulo, e justamente são ativos que, principalmente o e-commerce, né, que é o foco de crescimento desse setor hoje. A gente viu durante a pandemia o e-commerce cresceu bastante, em todas as empresas, a gente tem ali as empresas listadas, né, Via Varejo, Magazine Luiza, reportando crescimentos muito fortes, e essas empresas buscam ativos muito perto de São Paulo para ser mais competitivas ali na entrega do seu pedido, né? Então, essa competição até de entregas rápidas, ela está cada vez maior entre as principais operadoras aí no e-commerce, né? Então, um ativo que posiciona eles bem nesse segmento, eu acho que vai ser a tendência ali, esse mercado do last mile em São Paulo, eu acho que vai ser o mais, vai ter mais procura aí dos fundos imobiliários, né? Então, acho que foi uma boa colocação que a gente fez na carteira. E o resto, acho que a gente segue nessa ideia, 2 de laje corporativa, que a gente, enfim,
ainda vê potencial. Acho que o XP Malls é o caso mais crítico ali no sentido de recuperação, né? Acho que os shoppings ainda vão demorar um tempo, enfim, talvez não seja nem o ano que vem que eles voltem o potencial de dividendos, né? Mas acho que a gente acha que o ativo é muito bem posicionado, tem ativos muito bons ali, principalmente região de São Paulo, né? Então a gente segue com ele na carteira. E acho que a carteira de renda também é essa ideia, enfim, a gente prefere ali ativos de CRI, temos o BRCO que é de logística também, um pouco mais focado em contratos atípicos, né? Então dá mais segurança de renda, até por isso ele está na carteira. Mas então acho que essa ideia, só sempre reforçando que a gente não tem a pretensão aqui de ficar mudando muitos ativos ao longo do mês, né, João? Exatamente. Acho que ficar alterando, enfim, de certa forma, não seria tão prudencial de uma maneira geral. Acho que a gente gosta ali de ativos que, mesmo que talvez um mês não tenha ido muito bem, mas a gente gosta muito mais olhando o ativo propriamente do que a valorização da cota ali a mercado. Tá bom, então. Bom, lembrando, convido todos a acessarem nosso material. Lá a gente traz mais detalhes sobre as nossas teses para cada carteira, para cada ativo individualmente. Então, fica aí o convite para vocês acompanharem mais no detalhe. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço a todos. Obrigado. Então, mais um mês aqui espera por nós. Vamos ver se vai ser mais um mês positivo. Então, até mais, pessoal. Sim. Tchau. Até mais, obrigado.